Eu sou Cândice Gagliarini, artista e designer de estampas, e estou aqui junto com a Avro para lhe mostrar como criar suas artes com segurança de processo, com liberdade criativa e se divertir criando. E se você acha que fazer estampa é difícil, vem comigo porque você vai entender que tudo é uma questão de prática e a partir do momento que você conhece a técnica, tudo flui. E se esse papo te interessa, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque a gente tem muita coisa para conversar. Hoje nós vamos criar uma estampa temática, vamos trabalhar o Dia dos Pais. Seguinte, se você segue aí empreendendo, tem seus produtos, você tem que ficar ligado no calendário e aproveitar a onda dessas datas comemorativas. Sempre há um grande boom de vendas para você que produz suas coisinhas, tá? Seguinte, vamos, como eu falei, trabalhar o Dia dos Pais, vamos desenhar a nossa estampa, pensar aí na inspiração, todo esse universo, né, que vai girar em cima dessa estampa e depois a gente vai montar. E se você curtir essa estampa, ela vai estar disponível no site da Avro Store. E agora, bora desenhar. Então, bora lá? A gente vai desenhar o tema dos pais. Eu tenho algumas imagens aqui de inspiração. O tema dos pais é sempre algo complicado se você não tem um público específico. Por exemplo, eu vou desenhar para o acervo da Avro, né? E aí o que acontece? Eu tenho um leque muito grande de possibilidades de clientes, né? É diferente de você estar desenhando uma estampa direcionada para um público. Então, eu tenho uma marca que é voltada para surfistas. Então, eu posso pegar um tema de surf e trazer para esse universo do Dia dos Pais. Eu tenho uma marca de pijamas e eu quero fazer famílias XYZ, sabe? Tipo, quando você tem algo mais específico, é mais fácil você desenhar, você criar naquele universo. Mas eu tô fazendo para um público aberto, bem aberto, né? Então, o que eu comecei a pensar? Esse desenho, ele tem que ficar legal para vários nichos, para pijama, ou para algum presente, um acessório. E quando a gente fala em pais e filhos, também acho que vale a gente pensar família, né? Família, só que eu também não posso restringir. Menino, menina, tem que fazer algo mais unissex. E aí, eu gosto bastante desse tema de bicicleta, é um tema que a gente consegue trabalhar de uma maneira bem comercial, abrange vários públicos, dá um climinha bem legal. E aí eu estava pensando em desenhar um personagem, um homenzinho e as crianças, só que aí eu quis deixar mais lúdico e eu encontrei uma referência de leão andando de bicicleta, gostei bastante. E eu tenho dois estilos de traço que me atraíram, um com aquarela e tem o outro que é só uns traçados. E eu posso fazer um composê bem legal, um trabalhando em aquarela e o outro trabalhando só contorno, porque eu vou fazer mais que uma estampa. Eu vou fazer um conjunto de estampas para um kit de estampas do Dia dos Pais, né? Aí você consegue mandar imprimir 5 metros, dentro desses 5 metros vai ter ali 5 estampas, né? Então vai ser bem legal. Então, bora lá? Eu vou desenhar com aquarela. O papel que eu estou utilizando vai ser esse aqui da Hanamili Aquarela, tá? Ele tem 425 gramas, é um papel de algodão. Se você não tem um papel como esse, não tem problema, você começa trabalhando com o que você tem. Se for aquarelar, tem que ser um papelzinho mais grosso, tenta ali pelo menos um a partir de 200 gramas. O que acontece quando você está com um papel mais fino que não é para aquarela? Você vai trabalhar com pouquinha água. Tá? Quando o papel é grosso, você pode dar umas aguadas maiores, né, com mais força aí. Quando não tem um papel grosso, né, tem que segurar na água, porque senão seu papel não vai aguentar, ele vai enrugar todo, tá? Fixei meu papel aqui com fita crepe, tá? Para ajudar a segurar conforme eu vou trabalhar com a água, mas o primeiro passo agora é criar meus elementos, meus personagens. Vou criar então um leão, a bicicleta e vou fazer 2 leãozinhos que seriam os filhinhos, tá? Aí fora o da aquarela eu vou criar
um aqui onde eu trabalho só com contornos, pensando numa composição aí, tá bom? Num composê. Então, bora lá, agora traçar. Assim que pronto, a gente volta a conversar. Quero fazer um desenho mais lúdico, mais livre, uma coisinha mais caricata, tá bom? Então, bora lá. Desenhei os principais elementos. Agora eu vou tirar o excesso com limpa-tipos para aquarelar e depois vou fazer mais alguns elementos aqui embaixo para... Talvez eu faça uma listra, um xadrez, para fazer um composê aí com essa estampa aqui. Com esses elementos aqui, na verdade. Eu vou trabalhar com aquarela em pastilha. Você pode usar a aquarela que você tiver disponível. Você pode, se você está começando a desenhar, você pode trabalhar com lápis de cor aquarelável. Se você quer uma aquarela mais acessível, que é o que eu lhe indico, se você está começando, pode ser uma Pentel, aquelas de bisnaguinhas. Tipo, o resultado vai dar muito bom. Então vamos aquarelar. O que é importante você saber que se você vai trabalhar com aquarela, tem que ter paciência, né? Porque você vai trabalhar em camadas. Então você vai passar a primeira camada, esperar secar, passar a segunda camada e assim sucessivamente até que ela esteja com o aspecto que você curta, tá bom? Não tem certo, não tem errado, vale aqui você colocar bastante do seu gosto pessoal para que você crie aí um DNA no seu trabalho, tá? E eu gosto de aquarela bem forte, com bastante pigmento, principalmente porque depois eu vou passar isso para o computador. Então, quanto mais força tiver, para mim melhor, tá? E tudo que eu fizer aqui que eu não gostar, eu arrumo no Photoshop depois. Então, vamos começar.
Então é o seguinte, o desenho tá pronto. Agora, qualquer outro ajuste que eu sinta necessidade, eu vou fazer no computador, tá? Então agora eu vou ou bater uma foto ou escanear, vou ver o que vai ficar melhor aqui, levo pro computador, termino o tratamento e a gente vai dar sequência nessa estampa lá no Photoshop. Bora lá. Então bora lá, vamos criar nossas estampas. Para digitalizar, eu simplesmente bati uma foto do celular. Fui aqui numa luz bacana que a gente tem para a próxima janela, mas eu sinto sim a diferença de passar de um scanner, né? O scanner deixa tudo mais branquinho, mas não perdi nem nada em termos de detalhes com o celular. Mas o celular, a gente, quando bate foto e joga aqui para o Photoshop, a gente tem que conferir como é que tá o tamanho e essa resolução. Geralmente acontece isso, a resolução vem em 72, então eu vou arrumar porque eu tenho que trabalhar em 300 e eu vou arrumar aqui o tamanho desse papel. Vou jogar aqui, sei lá, uma 24 ou 24 centímetros ali na altura, né, mais ou menos um A4, ok. Não precisa estar exato, porque eu vou deixar esse elemento ainda do tamanho que eu precisar, né? Então, bora lá. Eu já tinha quebrado meu background e vou colocar aqui um solid color no fundo, porque é o jeitinho que eu gosto de trabalhar. É mais confortável para mim. Estou trabalhando com uma arte, vai ser digital, RGB, e bora lá tratar. Agora eu vou passar um Camera Raw, deixar essa imagem mais clara. Vou tirar um pouquinho da textura, talvez, pode ser, vamos lá. Filtro, Camera Raw. Eu tenho atalho, crio atalho para tudo. Se essa ferramenta não tiver atalho no seu Photoshop, você pode criar. Então, vou deixar aqui a minha imagem um pouquinho mais clara. No que eu suavizo, ó, eu tiro um pouquinho da textura. Então, por que eu vou tirar da textura? Porque se eu deixar esse monte de textura aqui, vai ter bastante sujeira de cinza nessa arte. E quando isso aqui for para impressão, a máquina vai querer reproduzir essa textura. Vai fazer com quê? Com que o meu desenho fique sujinho, não fique tão vivo, não fique tão vibrante. Então é bem importante a gente pensar o quanto que eu quero de textura no meu desenho, porque essa textura vai influenciar na hora que for passar esse desenho realmente para o tecido, tá? Então pode ser que fique uma sujeirinha que você não goste. Então sempre bastante calma aí na quantidade de textura que você vai utilizar, porque vai influenciar a cor da sua estampa. Às vezes não fica textura, fica só sujeirinha cinza por cima. Também vou deixar um pouquinho mais vibrante. Vou fazer um antes e depois, ó, a diferença, né? Do antes e o depois do tratamento. Isso vai ser uma estampa, isso vai ser uma estampa, isso vai ser uma estampa e esses elementos aqui, outra estampa, tá? Então eu vou separar, vou deixar aqui e vou cuidar agora só, né? Vou separar o original e vou deixar aqui só o que eu realmente vou trabalhar nessa estampa. Esses originais eu posso até duplicar para outro arquivo, um arquivo novo, e depois eu continuo a trabalhar com ele. Ó, vou jogar fora porque já está no outro. Salvar. No primeiro momento eu vou salvar aqui na minha mesa, só para dar sequência na gravação, mas depois isso aqui vai virar uma referência organizada, bonitinha. E você também cria o hábito aí de guardar suas artes sempre com referências. Como referências, né? Porque pensar, hoje eu tenho
uma estampa, 2, 3, mas e daqui a um tempo, daqui a uns anos? Quantas artes você pode ter aí no seu acervo, quantos clientes você pode ter? Então, sempre pensa em escala. E quanto mais organizado você for, melhor vai ser para o seu dia a dia, tá bom? Vou tirar esse fundo aqui, vamos ver se com a varinha dá bom. Então, vou com a varinha aqui nos contínuos, anti-alias, vou dar uma tolerância. Tudo isso aqui é configuração da varinha. O que vale? Se você não trabalha com Photoshop, vale você experimentar, fazer uns testes e ver na prática como que a sua varinha se comporta, tá bom? Vai testando aí. E aquilo ali é para configurar essa seleção aqui. Agora eu também vou continuar configurando a minha seleção. Quando eu estou nas ferramentas de seleção, me aparecem opções aqui na barra de ferramentas aqui em cima. E eu vou trabalhar aqui a minha seleção, deixar ela mais suave, porque ó como que ela tá toda craquelada. Vou suavizar. Dependendo da potência, literalmente, da tua máquina, esse processo pode ser mais rápido ou mais demorado, tem que esperar o seu computador processar. E aqui eu vou dar um pouquinho de contraste, que faz que perca um pouco daquele blur, né, daquela suavidade que tem na borda, corte mais retinho. Então, primeiro eu suavizo e depois eu, deixo ele mais retinho. E ajustes finais eu posso fazer manualmente. Primeiro ok. Caso eu não queira deletar alguma coisa que está na seleção, eu posso selecionar, adicionar na minha seleção. Já cortei esse fundo aqui. Vou selecionar esse restante aqui que falta. Vou expandir um pouquinho, porque tem bastante sujeirinha, foi muito. E vou novamente configurar minha seleção. Agora, bora definir o tamanho que eu quero esse elemento, né? Esse elemento principal, eu quero com um máximo de 7 de altura. O que vale você deixar o seu original guardado, caso o seu cliente queira alguma alteração, queira muito maior, não sei. Vale você guardar o original. Então, eu guardo o original e eu duplico. E vou trabalhar com esse daqui. Vou separar um do outro. Shift Command J ou Shift Ctrl J para quem está no Windows. Já vai fazer com que você corte e o que estava selecionado vá para uma nova layer, né? Renomeei tudo já. Deve ter alguma sujeirinha aqui que ele está contando. Já vou tirar fora. Selecionei, inverti seleção. Vou deletar para ele deletar tudo que está fora ali, o que eu não vi. Pronto. E vou deixar ele, como eu falei, numa altura de 7 centímetros. Esse daqui eu vou vir simplesmente proporcional aqui. Como eu vou desenhar uma digital, não tem problema nas medidas. Vou fazer uma estampa sem pé, porque sem pé é mais fácil para o corte, mais fácil para a costura, para você ter um aproveitamento melhor no seu tecido.
tá? Então, como estamos criando uma arte que vai para o site da Avro, eu vou deixar ela do jeito mais fácil, né? Melhor possível para qualquer cliente aproveitar. Aqui eu estou organizando meu arquivo para guardar, apesar de aberto, o mínimo possível de área do desenho, porque isso faz com que o seu arquivo fique menor, tá? Já pensando aí em como você vai arquivar suas artes, tá? Então eu deixei, né, o meu original aqui embaixo, ainda tem um espaço, não preciso também noiar. O que eu gosto? Gosto de deixar um aberto, assim, organizadinho, escrevo arte aqui, aqui eu sei que eu tenho o meu original, sei que tenho meus elementos soltos, beleza? Só que agora eu vou salvar um outro arquivo, porque eu não mando esse daqui nem para o cliente, nem para a estamparia. Eu vou salvar como, eu tenho como hábito colocar um Fzinho na frente, que na minha cabeça é o meu F de fechado, entendeu? Mas, tipo, não necessariamente que ele vai estar fechado, ele está só organizado, finalizado, né? F de finalizado, organizado. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora esse original e também jogo fora esses elementos soltos aqui. E fecho, né? Finalizo aqui, deixando apenas o meu raporte. Essa arte, ela está aberta. Por quê? Eu tenho o fundo, que se o cliente ou a estamparia precisar mudar essa cor, ele vai fazer isso com muita tranquilidade, muita facilidade, que não tá trocando porque eu tranquei, né, para não mudar, mas tá fácil de editar. Precisou alterar a cor dos leõezinhos aqui, também deixei o matinho aqui solto, posso também fechar, né, tudo isso aqui que for o que tá aqui na arte, fechar como um arquivo só. O que eu sempre faço os elementos numa camada e o fundo separado. Se o arte finalista precisar circular alguma coisa aqui para fazer uma coloração, uma alteração de cores, tá mais fácil para ele. Eu ajudei um pouquinho, mas mandei o meu arquivo bem organizado. Salvei, essa arte aqui está pronta. Para o meu cliente eu mando assim, em PSD aberto, como eu acabei de explicar, e também mando um JPG em alta qualidade, na máxima, fechado. Porque o que acontece? Tem alguns clientes que podem encomendar artes com você e eles nem sequer têm Photoshop. Aí ele não vai conseguir visualizar esse arquivo aberto. Esse arquivo aberto ele manda para a estamparia, né, que vai estampar aí essa arte, que vai reproduzir isso, mas ele consegue visualizar o arquivo ali no JPG. Pode ser também que ele já mande só o JPG para a estamparia, que se não tiver nenhum tipo de ajuste, eles vão fechar, provavelmente vão diminuir um pouquinho a resolução dessa arte e vão fazer a impressão, tá bom? Mas não é porque a estamparia vai diminuir a resolução dessa arte ao imprimir que você vai mandar com uma resolução menor. Não, você vai trabalhar sempre que possível em 300 dpi, que é uma qualidade bacana, tá? Que para a saída, já para a impressão, como não vai ter nenhuma alteração, não tem problema essa descida de resolução.
Eles ficam com um arquivo mais leve, só que a qualidade não se perde, já que essa arte foi feita em alta qualidade, beleza? Então agora, ok, salvei meu arquivo, tá aqui pronta a minha estampinha, só que a gente vai fazer as outras, né, que vão fazer parte aqui dessa família. Vou fazer um raporte agora só com a bicicletinha, já vou duplicar esse arquivo aqui para um novo arquivo. Já vou salvar, como falei, tô salvando na mesa, mas depois eu vou jogar tudo para as minhas pastas organizadas. Você, por favor, faça o mesmo. E vou ficar aqui só com essa bicicletinha. Deletei todo o resto, solid color, por um branquinho aqui, que é meu fundo. Minha bike. Você pode chamar por um número, pode pôr 01 aqui, de boa, tá? Só deixa suas coisas organizadas, já aprende a trabalhar organizado. E vou eliminar esse fundo branco aqui. A configuração tá a mesma que antes, já que eu já tinha usado. Posso expandir aqui um pixel. Eu uso atalho para ganhar velocidade, mas eu vou fazer o caminho aqui para você expandir a seleção e você vai aí criando o hábito de usar os seus atalhos, tá? Então, select, transformar, não, modify, aqui e expande. Eu já tenho meu atalho, se o seu não tiver, é só criar. E também vou agora dar uma melhorada nessa minha seleção. Mesmo processo. Os processos eles se repetem, tá? Em tudo é a mesma batida, né? Desenhei, digitalizei, tratei, tirei o fundo, raportei, fechou, tá? Isso, claro, no processo aqui da digital. Estou aqui com a minha bikezinha. Já vou fazer o quê? Definir o tamanho que eu quero essa bicicletinha. Vou fazer ela bem fofinha, bem pititica, 3 centímetros na altura. Guardo o original. E vou trabalhar com a cópia. Caso eu precise mexer de alguma maneira aí, deixar um pouquinho maior, enfim, eu tenho o original para trabalhar. Tem alguma sujeirinha, alguma coisa sobrando, por isso ela não selecionou certinho. Faço a seleção aqui, inverto, deleto tudo que tá de resto. Tô só agora com um elemento na altura, eu quero com 3 centímetros. E vou criar um raportezinho aqui. Só de bicicletinha. Novamente, vou criar um raporte sem pé. E eu já vou unindo as camadas, porque um desenho como esse, ao meu olhar, não precisa estar aberto. Qualquer alteração que eu precise fazer aqui tá fácil para circular os elementos. Com menos camadas, eu tenho um arquivo mais leve. Eu sempre escolho para cortar o lugar que eu imagino, que eu vejo que está mais completo. Não quer dizer que eu ainda não vai ter que completá-lo, né? Faz parte da construção aqui do raporte, ó. Ainda tem bastante coisa aqui para completar. Se esse raporte estiver legal para você, você finaliza. Se não estiver legal, você cria os ajustes que você achar necessário.
Novamente organizo meu arquivo. Salvo. E como eu fiz no outro, vou salvar um fechadinho. Finalizado, né? Jogo tudo fora, tudo que tá sobrando e deixo apenas o raporte. Próximo. Antes, já vou duplicar. Vou criar aqui o meu xadrez. Tirar tudo que eu não quero. Quanto mais retinho ele tiver, mais fácil vai ser para eu raportar ele, né? Então, eu alinhei ele. E agora eu vou criar o raporte. Vou ver o que tamanho que ele tá. Esse espaço todo ele tem 7 por 7. Deixei ele maior, pensando num, sei lá, um pijama, um composê, alguma coisa, um masculino, adulto, um pai, né? Então eu deixei ele um pouquinho maior. De repente, se eu deixar ele muito pequenininho, pode ficar muito mais tipo um bebê. Não que não dê para usar, dá super, mas como a minha primeira ideia aqui é Dia dos Pais, então eu vou deixar esse xadrez um pouquinho maior, um pouquinho mais pesado. Aqui tô com J, né? Às vezes uma ferramenta é boa para você fazer um remendo, consertar uma arte, não é boa para consertar outra arte. Cada caso um caso, e você vai testando as ferramentas que você tem, o carimbo, Content Aware, aqui no caso, né, dessas ferramentazinhas aqui do Jota, todas elas são para você remendar, né, consertar. E aí você vai testando até aquela que fique de um jeitinho que você precisa, né? Que tire, no caso, a emenda. Então aqui, ó, tem essa linha reta. Eu não posso ter essa linha reta aqui. Né? O desenho todo é orgânico, eu não posso. Isso aqui é um corte, isso aqui é uma falha no raporte do seu desenho. Aqui o que me incomodou foi essa grande diferença. Eu vou trazer um pouquinho mais de tinta para cá, aumentar um pouquinho esse risco aqui, porque eu achei que ele deu uma marcada muito grande quando eu olhei o todo, né, da batida.
Mais uma ok, vamos para a próxima. E já vou duplicar, porque depois dessa tem mais uma. Vamos embora pro listrado. Na última, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse elementozinho para criar uma estampinha simplesmente que vai fazer uma composição ali de algum riscadinho, algum trabalhadinho. Só uma brincadeira, em vez de ser um poá, né? Vai ser mais uma estampinha complementar. Poderia ser uma brincadeira só com os leõezinhos também. Aqui eu ainda tenho algumas possibilidades, né? De fazer uma estampinha só com o leão, só com esse aqui, ó. Vamos lá. Quero isso. Isso. Eu vou fazer uma brincadeira onde eu vou usar só o leãozinho. Caso, por exemplo, vou fazer tô muito na pegada do pijama, né? A gente pensa em pai, já pensa em pijama. Que decadência, né? O cara vira pai, acabou-se. Só ganha pijama, meia e... Enfim, vamos lá. Então, pensando numa brincadeira pai e filho. Aí a gente vai ter a estampa principal do leão com as crianças e uma estampinha só com um leãozinho para a criança, para o filho, né? Aí fica uma família bonitinha. Então esse eu vou fazer mais delicadinho, vai ter 4 centímetros de altura e eu vou fazer uma brincadeirinha simples com o raporte apenas com o leãozinho. A gente brinca mais essas brincadeiras de roupinhas casadas, né? Para pai, filho, mãe e filha, enfim, dá super certo. E é uma coisa que quando você ainda não é pai ou não é mãe, você fala, eu nunca vou usar. E aí, quando você vira pai ou mãe, tá lá você combinando as roupinhas com o seu pequeno e você tá achando o máximo. Falo isso porque eu acho muito engraçado quando a Lin quer se vestir como eu, enfim, é muito fofo e você adora. Então, eu brinco, mas a verdade é que isso dá muito certo para a família, né? É um momento da família. E se for pijama, então, que é um momento realmente muito íntimo, né? Dá muito bom.
Fofura total. Aturi. Aquela organização. Bem, aqui eu fiz toda essa brincadeira, toda essa família com o fundo branco, mas a gente pode criar opções onde a gente varia essa família com um outro fundo, com um fundo escuro, um outro, né, mais uma cor aqui para dar de opção. Acredito que nós faremos aí 2 opções de fundo, né, para deixar um branquinho, levinho e um com um pouquinho mais de cor, mais vivacidade. Por exemplo, eu achei que o verde ficou bem legal, acho que é uma possibilidade, vou testar. Então, depois que você cria, né, a sua coleção ali, né, de estampas, uma compondo com a outra, você ainda tem mais essa opção de variar as colorações. E claro, para que seja uma família, você tem que fazer com que as cores, né, usei verde aqui, vou pôr um ponto de verde na outra, um fundo de verde na outra. As cores, elas têm que conversar na família toda, tá? Então, é isso. Vou organizar agora um do ladinho do outro. Acho que aqui tô com 6. Não vai aparecer agora todas aqui. Essa aqui destoou porque tá com um fundo diferente, mas já vou montar aqui e mostrar para vocês como que ficou essa brincadeira, uma do lado da outra. E, enfim, é muito divertido e assim, né? Uma infinidade de possibilidades aqui ainda pode existir, ainda pode acontecer. Espero que você tenha gostado do exercício e se amou a estampa, está disponível no site da Afro. Agora curte esse vídeo para eu saber que você gostou e aí eu crio mais vídeos assim. Comenta, me fala se foi útil, divertido, se você gostou do exercício. Compartilha com alguém que você sabe que vai gostar. E não deixa de se inscrever no canal, assim você nos ajuda a continuar compartilhando conhecimentos do mundo da estamparia. E ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado das novidades que rolarem por aqui. E nos segue no Instagram, @avrostore.lancaster. Lá compartilhamos muito mais dicas para você seguir criando e empreendendo. Até a próxima e boa prática!